Fala pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje vamos continuar a leitura aqui de Spawn, volume 65. Antes de mais nada, quero pedir aquela inscrição, aquele like, aquele joinha esperto para a gente continuar aqui com essa série. Vamos lá então, não esquece também de dar uma olhadinha lá nos links da descrição. E vamos lá, o passado, e aqui no rodapé tem uma pequena resumo da edição anterior. Então, na edição anterior, Spawn consegue se infiltrar entre os seguranças de Jason Ine e penetra na fortaleza do vilão. Cara a cara com Ine, o herói promete minar as transações internacionais e acabar com o império criminoso do chefe da CIA. Enquanto isso, nos becos, os detetives Sam e Twitch tentam em vão obter mais informações sobre o soldado do inferno. Nova York. Tão explorada, tão abusada, ninguém pertence a esse lugar e todos sabem disso. Os velhos bairros de imigrantes onde os avós deles moravam. Qualquer um com dinheiro se muda para longe dali. A tradição e a busca incessante de prazeres culposos, boates e aventuras baratas e um curioso fascínio pelo tipo de vida que ainda habita as ruas antigas e estreitas. A princípio havia o Bowery, próximo a Greenwich Village, um ponto de encontro para as diversões baratas de fim de semana. Aí os bairros mais novos e chiques precisaram de lugares parecidos ao seu redor e o nome ficou genérico. Atrás de cada estação de trem reformada, o setor comercial, onde quer que o dinheiro acabasse, surgiu um Bowery. Isso foi antigamente. Hoje esses lugares atraíram mais do que renegados, gente em busca de aventura e de morada barata. Tomou os mosquiços mais decentes. Os verdadeiros desesperados foram empurrados para o fundo do labirinto. Os que sobreviveram à superpopulação local ficaram durões e desequilibrados emocionalmente, mas adaptados ao ambiente decadente. Os cidadãos decentes passaram a temer esses sem-tetos. O governo municipal tenta varrê-los para longe e a polícia simplesmente os odeia. É o lugar em si. Depois que o nome foi roubado pelos que lhe tiraram tudo, mas esse inferno foi rebatizado, agora ele se chama Cidade dos Ratos. Lar das gangues, gigolôs, prostitutas, traficantes, viciados e qualquer um que tenha perdido a sua alma. O ar da noite está esfriando e 3 homens adentram os becos sombrios. Eles caminham determinados, aprofundando-se nas sombras que encobrem um pouco que ainda se pode ver. Cagliostro está na frente, onde se parece muito com os mendigos daqui, com exceção dos olhos. Aqueles olhos. Um par de olhos negros, como carvão, um rosto enrugado de Cagliostro. Quem já os viu afirma que se tem a impressão de que Cagliostro testemunhou coisas que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Hoje, ele pretende compartilhar um pouco de sua sabedoria com aqueles que o acompanham, mas não tão rápido quanto um deles gostaria. Tá legal, já chega de andar, velhote. Berra o descabelado Samburg. Eu tô cansado de andar neste lixo sem saber o que a gente vai fazer. Antes de responder, Cagliostro se vira e encara os 2 detetives particulares. Ele fita Burke. Um tempo para nervosamente, Sam põe a mão no bolso de seu surrado sobretudo e saca um maço de cigarros pela metade. Ele puxa um só. Olha rapidamente para baixo enquanto acende e assim evita o olhar de Cagliostro. O parceiro de Sam, Twitch Williams, ajusta a gravata e desabotoa o casaco. Se for preciso, ele quer ter fácil acesso ao coldre sobre o braço. Eu concordo com o colega. Qual é o objetivo de nosso encontro nesta noite? Twitch pergunta em voz baixa. Conhecimento. Nada mais atrairia vocês 2 aqui, responde Cagliostro. Escuta aqui. Eu só quero saber por que o Spawn pendurou um presuntão no meu escritório, grita o detetive Burke. Se me responder isso, eu acredito em qualquer balela que se despejar. Eu presumo que você se refira a Billy Kincaid, disse Cagliostro. Pode apostar que sim. Como eu disse, detetive, Spawn deixou Kincaid em seu escritório por um motivo, não foi uma decisão aleatória na época.
Ele ainda estava em choque por ter renascido, confuso de muitas formas, e ainda está. É assim que o inferno quer, desequilibrado, inseguro. Nesse estado, o Spawn vai sempre voltar a fazer o que faz de melhor. Mesmo resistindo à necessidade, ele mata. O mais novo guerreiro que o inferno recrutou, aqueles que chamam de Al, não é diferente. Um silêncio incômodo toma o ar enquanto os dois detetives tentam entender o que Cagliostro disse. Entendam, cavalheiros, apesar de tentar fazer o bem, Spawn só sabe destruir para atingir seus objetivos. Ao matar o infanticida, Al satisfez seu próprio senso de justiça. Ao solucionar a situação com um assassinato, ele mostrou por que foi escolhido pelo inferno. O demônio não se importa com a forma de raciocínio dos homens. Ele quer apenas que a linguagem do mal se expresse. Do que tá falando? Burke pergunta enquanto solta mais uma baforada. Eu tô contando até 10 para não te dar uma porrada. Larga a mão dessa baboseira psíquica e fala que nem gente. Você sabe as respostas, então desembucha sem melodrama, por favor. Seu sarcasmo é desnecessário, detetive. Eu posso ter sido obscuro ao falar, mas não era minha intenção. Eu vou tentar descrever novamente aquele que você tanto procura, mas saiba que a história de uma maldição profana que recai sobre muitos ao longo de inconstáveis gerações. Mais recentemente sobre a criatura conhecida apenas como Spawn. Cagliostro espera que até que o detetive Williams pegue a caneta e um bloco de anotações. Ele sabe que Twitch não vai deixar a emoção afetar sua objetividade, e a sua capacidade de observação é tão precisa quanto a sua pontaria. Senhor Twitch intervém enquanto ajeita o óculos no nariz. Antes de começar, poderia nos dar o seu nome? O senhor ainda não se apresentou. É claro, eu sou Cagliostro. Os que vivem aqui me chamam de Cog, mas podem me chamar também. Twitch detém Sam antes que ele faça uma piadinha com um olhar que diz de tempo em tempo a ele. Sam concorda com a cabeça, resmungando. Os dois voltam a prestar atenção no velho. O que você vai dizer, Cog? O homem que os cavalheiros e seus ex-colegas de polícia estão caçando já foi muito parecido com vocês. Ele era um soldado que se orgulhava do papel de defender o país. A habilidade natural e a dedicação fizeram com que ele fosse rapidamente promovido com o tempo. Foi destacado para a segurança da Casa Branca, onde evitou um atentado à vida do presidente. Isso o levou a ser recrutado pelo CSI. Cog para um instante para que Sam possa interromper. Caceta. Ele não é pra lá que o chefe Bank fez todas as suas ligações? É exatamente o que eu estava pensando, Twitch. Replica Twitch. Tem mais, retoma Cog. Foi lá que eles transformaram o nosso jovem violento em um assassino de elite antes de matá-lo. Ele foi assassinado a sangue frio pelos próprios colegas. Quando deixou de servir aos propósitos deles, o chefe, os parceiros e o país o traiu, porque tudo que o jovem patriota se viu foi em um dilema moral. Ele começou a questionar os motivos das últimas missões assassinas. Então esse cara é tipo um zumbi? Ah, ele é muito mais do que isso, detetive Burke. Ele é um instrumento do inferno, um peão. Está sendo preparado para uma guerra sobre a qual vocês já devem ter lido, a batalha final entre o bem e o mal, que se dará na Terra no Armagedon, o dia do juízo final. É por isso que ele voltou. Os dois lados vão precisar de bons soldados. Mais que isso, de grandes líderes. Ele se tornou um oficial em treinamento enviado para a Terra para aperfeiçoar suas habilidades. Um dia, quando comprovar seu potencial, ele vai se tornar um dos poucos escolhidos. Lidar com hordas desalmadas do inferno que vão confrontar as tropas celestes. Cagliostro para respirar e dá chance dos dois detetives de confabularem. Contudo, desta vez nenhum deles tem nada a dizer. Talvez estejam começando a aceitar as palavras de Cog, ou a descrença simplesmente acabou com as dúvidas de qualquer forma. Uma semente foi plantada. Eu sinto que vocês estão apreensivos, eu não os culpo. Venham, siga-me. Eu quero que vejam uma coisa. Uma parte do mundo de Spawn
que vai fazer com que vocês aceitem tudo mais facilmente. Cagliostro se vira e avança pelo beco. Surpresos, os 2 detetives saem atrás dele. Sam perde o fôlego imediatamente, enquanto Twitch apressa o passo. Por sorte ou destino, os 2 avistam Cog pouco antes dele virar a esquina. Enquanto o trio cruza o labirinto de becos cheios de lixo, Burke tem a estranha sensação de que algo está errado. Baseado nas informações que eles reuniram sobre Spawn, não é aqui que o ser misterioso foi avistado. Segundo a polícia, a base dele deve ser próxima à Rua 78, e não nesta vizinhança onde o velho está levando eles. Seria algum tipo de armadilha? Ainda assim, Sam e o parceiro seguem Cagliostro pelo beco desconhecido. Após várias esquinas, parece que os 3 andam em círculo. Cog para repentinamente. Vejam o que é comum no dia a dia de Spawn. Ele gesticula apontando para o beco, estreito, com no máximo 1 metro de largura, e no fim do beco surge uma última saída à direita. Sam vai na frente, os olhos dos detetives levam alguns segundos para se acostumar com a pouca luz, então os 2 avistam algo que nenhum dos 2 jamais vai esquecer. Um sussurro quase inaudível sai dos lábios do detetive William. Meu Deus! A estrutura é uma massa retorcida de lixo, cadeiras quebradas, canos enferrujados, poças de lixo líquido adquiriram consistência de geleia. Há pedaços de quase tudo, roupas, garrafas, seringas, jornais, fios, ossos. Tudo em uma forma específica, mas as partes que mais chamam a atenção do detetive são os restos humanos. Alguns ainda estão recentes, outros em decomposição avançada, todos cheios de verme, milhares de verme, dando a impressão de que a estrutura está viva e sólida, mantendo a forma por vontade própria. A impressão do que aquilo parece ser fica ainda mais repulsiva. Putz, é um tipo de cadeira, balbucia Sam. Um trono, para ser mais exato, sugere Cog. Os desabrigados referenciam este novo guerreiro. Eles se incumbiram de construir um assento de destaque para seu rei. Os esqueletos humanos são de gangsters e traficantes. Spawn não acabou com a vida deles. Eles fizeram isso sozinhos. Estes becos são uma concentração do mal da humanidade. A luz divina não entra aqui. Por isso eles são um excelente lugar para se livrar de vítimas de assassinatos. Spawn juntou alguns para se lembrar da loucura que ele agora chama de lar. Antes de vocês tentem julgar Spawn, explica Cog, considerem as circunstâncias. Ele é um homem que perdeu tudo o que mais amava. Uma pessoa em especial dava significado à vida dele. A mulher com quem se casou. O inferno sabia disso e quando o escolheu, ele foi o calcanhar de Aquiles dele. O amor sempre foi a maior força da humanidade e a mais terrível fraqueza. Quando Al morreu, ele ouviu uma voz dizer que queria ajudar, então pediu por uma última chance para ver a sua esposa. Aquele desejo de amor de Al selou seu destino. A voz vinha de um vácuo negro e Al não viu rosto algum no desespero. Presumiu que fosse a voz de Deus. Não era, na verdade, tratava-se de um dos demônios do inferno, enganando o jovem. O desejo de Al foi atendido, mas a custo de torturas físicas e emocionais que deveriam desmoralizar seu espírito. Apesar de parecer que ele havia morrido momentos antes, 5 longos anos haviam se passado no mundo dos vivos. O próprio tempo passou a atormentá-lo. A esposa se casou com o melhor amigo, um homem capaz de dar uma filha, uma criança. Um milagre que a mulher julgava ser impossível. Como Al era extremamente saudável, jamais poderia imaginar que a ausência de filhos fosse culpa dele. Ainda restava uma indignidade. 5 anos após o enterro da família de Al, só pensava nele com uma leve ternura. Uma angústia aumentou com a nova aparência que Al adquiriu. Ele renasceu com o visual de sua morte, um cadáver queimado por um poderoso lança-chamas. Tente imaginar o que é perder a identidade e a humanidade e descobrir que a pessoa por quem você voltou, aquela que você tanto amou, não o reconhece, tem nojo daquilo que você se tornou. Não é difícil enlouquecer, é? A pele torrada não é tudo. O inferno providenciou uma nova epiderme.
um traje de tecido simbionte vivo que age como protetor e uniforme do hospedeiro. Após completar a metamorfose, o novo recruta precisa se adaptar para sobreviver ao eterno jogo entre céu e inferno. Ele lentamente compreende o próprio papel e as consequências em caso de fracasso, entre elas a perda definitiva da alma. Tirando os olhos do bloco de anotações pela primeira vez, Twitch pergunta: nós devemos acreditar que Spawn é uma espécie de paranormal? Não, responde Cog com firmeza. O Spawn é um tipo bem comum na raça dele. É mais comum entre nós do que vocês imaginam. Cog silencia. Twitch encara e observa. O que? Um efeito luminoso, um sorriso. Cog continua. Spawn se tornou um instrumento forjado na substância que compõe todas as crias do inferno, o necroplasma. Essa matéria infernal o torna alvo para os agentes celestes. E sim, os guerreiros e caçadores de Deus também estão entre nós. O objetivo deles é encontrar cada Spawn e condená-lo à morte por decapitação. O mais estranho na divisão de almas é que ela se altera entre Deus e Satã, independentemente do mérito. Cada lado pode pegar o espírito que iria pôr direito para o adversário. Vocês entenderam? Não importa que o novo Spawn não seja mau de verdade, mas apenas que ele sirva ao lado das trevas. Isso é tudo que o torna um inimigo do céu. Nada tem a ver entre o bem e o mal. É por isso que Átila, o Uno, está no céu. Ele nunca serviu a Deus, a alma dele é lamentável. Contudo, do jeito em que as coisas são, ele não se tornou o demônio sádico que o inferno seria capaz de produzir. Sam joga a bituca de cigarro no chão, pisa nela e coça a testa. O pesado detetive tenta formular a próxima pergunta sem parecer perdido. Então, o céu e o inferno estão numa temporada de recrutamento de almas. O ser bom ou mal não tem nada a ver com isso, mas que legal. Você não está prestando atenção, detetive, repreende Cagliostro. Eu disse que cada um de nós tem potencial para ser extremamente bom ou mal. São as escolhas que nós fazemos que determinam quem somos. As decisões morais basicamente são influenciadas de duas formas: através do conhecimento e do ambiente. O peso dessas influências variam ao longo das nossas vidas. Nós nascemos equilibrados e tendemos para um dos lados enquanto crescemos. A nosso além-vida é definido durante a nossa vida. Por que Hitler tentou impor sua vontade através da manipulação e da força, e a Madre Teresa se dedicou a ajudar os pobres? Ninguém pode dizer quando eles escolheram esses caminhos, considerando que todos nós somos feitos do mesmo material. O que importa é a sequência de eventos e informações que nos fazem reagir. Nós somos responsáveis pelo que somos, e mais ninguém. É por isso que o inferno selecionou este novo Spawn. O Al demonstrou ter inúmeras características que o definiriam: patriota, assassino, amante. Ele se dedicou a tudo isso com perfeição, o que o tornou atraente aos dois lados. Por isso, ele voltou, e a forma que Al escolheu para reagir desta vez vai terminar o local definitivo onde sua alma foi descansar. No momento, ele está longe de vencer a batalha, cavalheiros. Sempre que consegue respirar, um novo desafio surge diante dele. Quando não está tentando evitar forças de proporções bíblicas, ele entra em contato com abominações de carne e osso, os tais supervilões. A presença deles ajudou a desequilibrar ainda mais a mente instável de Al. Ele passa muito tempo confuso, pensativo. Só lhe restam os instintos de sobrevivência. Sua vida adulta foi uma série de missões perigosas em locais desconhecidos. Ele foi treinado para não contar com ninguém além de si mesmo, para crer que matar equivale a sobreviver e ser reconhecido. É com isso que Al conta. Faz sentido. Até onde ele avaliou a situação. É por isso que o demônio está vencendo, e é por isso que o demônio venceu todos os Spawns até hoje. Eles descobriram que é mais fácil sucumbir aos sentimentos do que aprender a redefinir aquilo que eles se transformaram. Cagliostro olha para o gato que carrega e acaricia com as mãos.
calejadas, como por décadas de trabalho manual. Lentamente, ele se vira, sai do beco e volta para as ruas maiores. Venham, nós ficamos tempo demais em domínios dele. Agora o objetivo de vocês é adentrar no lar de Spawn como convidados. Enquanto eles seguem o velho, uma enorme sombra se projeta acima. Cagliostro percebe, mas não vê motivo para avisar o par menos alerta. Nuvens cinzas trovejam enquanto Spawn e Tweet se juntam a Cagliostro ao ar livre. Eles sentem a umidade que parece a chuva. Duas coisas ainda me incomodam, Sam diz enquanto se inclina e encara Cagliostro de perto. Primeiro, como você sabe tudo isto? Segundo, você ainda não explicou por que Spawn deixou o corpo de Kincaid no nosso escritório. Essa brincadeira fez a gente levar uma suspensão. Depois uma coisa levou a outra e fomos expulsos da polícia. Eu não vou esquecer isso fácil. Pois bem, detetive, Cog respondeu. A sua primeira resposta é simples. Al não é o primeiro humano a sofrer com a maldição. Outros, como eu, foram maculados por suas ações anteriores. Eu também tive experiência no Exército Infernal. Talvez você não queira ouvir a resposta para a sua segunda pergunta. Todo rei precisa se cercar de cavalheiros leais. Quando cada novo Spawn aparece na Terra, ele procura aqueles que podem ajudá-lo na tentativa de recapturar a humanidade perdida. Ele escolheu vocês dois. O corpo ensanguentado de Billy Kincaid estabeleceu um elo entre vocês. A morte de Billy ligou vocês três eternamente. O próprio Spawn não sabe que escolheu vocês. Ele estava agindo por instinto. De qualquer forma, vocês agora são parceiros dele nessa maldição. A cria do inferno que vocês caçam é, na verdade, seu novo mestre. Vocês devem ajudá-lo a fazer justiça. Ali perto, o rei voltou ao seu santuário, onde o sangue fresco mancha suas mãos. Olha que imagem da hora. E é isso, galera. Esse episódio aqui foi grande, bastante texto, né? Mas tá aí a leitura do volume aqui para vocês. Mais um volume aqui pra gente, volume 65. Forte abraço, até mais, fui.